palavra de Deus está um pouco mais palatável, está mais na boca das pessoas, ok? Isso não significa mudança de coração, transformação de coração, ok? Aí precisa de um momento, uma chave, onde a pessoa ela vai entender, ela precisa chorar, né, em algum momento, em compreender o que Jesus fez e ter uma mudança de rumo, de destino na vida. Não dá para encontrar Jesus e ficar a mesma pessoa. Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do TronoCast Podcast. Hoje aqui comigo, hoje eu fazendo essa abertura aqui cheio de honra, cheio de orgulho, servindo ao Senhor Jesus com tudo que a gente pode, né? Mas comigo aqui ao meu lado direito agora, André Marquardt. Deco Marquardt, não chama pelo apelido, não foi nosso combinado, cara. Nós combinamos aqui, ficamos 2 horas discutindo isso. Mas tu não me chama de Barbie? Não, mas eu te chamo de Ricardo, porque Ricardo é o nome que a gente usa aqui no podcast. Tá bom, gente, Tá. então No pode me chamar arroba- como vocês quiserem, ok? Tá, no arroba vai ser Deco Marquardt, tá? Ok, Nana, então. por favor, me ajuda aí, Deco Marquardt no arroba. Então, gente, só um pouquinho, eu vou anunciar de novo. Aqui com vocês, Deco Agora Marquardt! sim, aí, boa noite, tudo e bem? seu Bom grande dia, né? topete, que eu morro de inveja. Viu? Chegarás lá, querido, chegarás lá, as coisas estão evoluindo. Não, Tá deixa chegando assim. seu tempo. Eu tava conversando aqui há um pouco com o nosso convidado de honra, que a gente já apresenta, justamente falando por isso, cara, tá tudo bem, mano. É isso aí, tem O que se dinheiro, gostar, o tá dinheiro certo. do transplante eu vou viajar. Boa, tem que se gostar. Obrigado, gente. Mais uma vez aqui, Ricardo Barbie do seu lado. É uma honra também estar aqui. E mais uma vez com um pastor que vem aqui trazer suas experiências, seu testemunho, sua história para compartilhar com você. E eu tenho certeza que vai fazer diferença também na sua vida. E pastor escritor, né? Autor de livro aí. Vai, daqui a pouco vai Daqui apresentar. a pouco a gente apresenta aqui, né? Tem coisa boa saindo aí nesse mundo evangélico, hein? Vamos falar junto? Vamos lá? Pastor Fábio Fábio Rorato. Rorato, tudo bem? Sara Nossa Terra, Biguaçu. Sara Nossa Terra Biguaçu, que honra, que alegria poder estar aqui. Conseguimos esse marcar de estar aqui. Eu estou muito feliz, muito honrado e disponível para poder, de alguma maneira, colaborar com o reino de Deus. Amém. Seja Muito bom. bem-vindo, pastor. É uma honra nossa. Como que a sua história, pastor Fábio, começa? Joia. Manezinho, Carlos Correia, né? Olha ali, ó. Tem toda uma história, exato. Meus pais, na verdade, eles são do Paraná e por uma proposta do meu pai, isso antes de eu nascer, em 76, eu nasci em 78. E aí meu pai trabalhava na Copel, na energia lá do Paraná, empresa, e veio um convite para a Eletrosul. Então eu sou desgarrado da minha família, com meus primos, enfim, que é uma família toda do Paraná. Então até o meu sotaque não é oioió, né? Por conta da influência em casa dos meus pais. E eu sempre me perguntei por que eu fiquei desconectado dos meus primos, da minha família como um todo, né? E hoje eu entendo que Deus tinha um propósito, né, do meu nascimento, da minha família, estar em Florianópolis. E aí, com 16 anos, eu conheci Jesus e aí começou. Deus foi, eu costumo dizer, né, e é uma verdade, a revelação de Deus era progressiva. Por conta da limitação do ser humano, de compreender as coisas. E se eu entrasse numa igreja, como eu entrei numa primeira vez numa igreja evangélica, e Jesus falasse através do pastor de alguém que eu seria um pastor, eu saía correndo. Então Deus foi trabalhando um pouquinho de cada vez, né? Mas E eu assim, acho que a maioria sairia correndo, né? sem dúvida, sem dúvida. Então Deus foi. Você pode andar mais uma milha? Posso. Você pode fazer? Não, claro que eu posso. Aí daqui a pouco você olha para trás e você já não está mais nem perto de onde você estava, né? E eu costumo dizer que não é fácil Deus comunicar as coisas para nós. Um autor que eu gosto muito, chamado Philip Yancey, ele diz o seguinte: imaginemos que hoje a gente descobre a linguagem das baleias. Ok, legal. O que vai ser a nossa conversa com as baleias? Vamos poder falar de internet com as baleias? Vamos poder falar de futebol? O assunto vai ser plâncton e oceano. E pescador. Pescador, mar. Então Deus tem dificuldade de comunicar conosco, porque a gente está aqui preso à terra, pensando no comer, no vestir, no morar, e Deus quer comunicar coisas preciosas e a nossa dificuldade. O nosso assunto é plâncton, o nosso assunto é oceano e é a nossa limitação. Então Deus, sim, ele precisa se revelar de maneira progressiva, nos preparando para o plano dele, né? E aí, com 16, eu aceitei Jesus. Mas só uma dúvida nessa história. A sua família já era cristã? Já Não, convivia em igreja? não. Minha mãe é adventista, mas não praticante, porque pelo lado da minha mãe, da minha avó, minha mãe, praticavam mais isso em Curitiba. Então eu fiquei alheio a isso aí. E aí somente quando eu ia para Curitiba, uma vez por ano, Natal, aquela coisa toda. Mas zero influência. Até uma história interessante,
que eu fui ordenado e, pastor, um mês depois, 2 mais ou menos, minha avó faleceu. E essa minha avó, ela dizia que eu seria pastor. E o que aconteceu? Eu era muito pequeno, o podcast minha mãe vai assistir, ela sabe que eu não estou mentindo. Os meus pais eram muito bons de carteado, de canastra, acima, campeão, sabe? Aqueles campeonatos lá na Elas e tal. Meu pai mesmo, descobri que ele dava umas enroladas na gente, eu, meu irmão pequenininho. E aí eu cresci num ambiente, de vez em quando, lá em casa, de jogatina. Então, a jogatina, o que é? A bebida, o cigarrinho, é aquela turminha jogando até de madrugada e eu colado ali. Daqui um pouco, leva o cigarro para outra mesa lá, e eu ia lá e dava uma... Pequenininho, tentava, né? Coisa de criança, sabe? Não é intencional, assim, mas você olha para os pais e você os tem como referência. Por isso a responsabilidade, né? Bem ou mal, a família tem um poder gigante sobre a vida de cada um de nós. E aí também, leva a cerveja, daqui um pouco eu estava lá. Até que um dia minha avó falou, Jesus não gosta disso. E eu pequenininho. Então minha avó sempre foi uma referência, onde eu parava para escutar as histórias da Bíblia que eu não escutava em casa. E aquilo gerava um temor, tanto que eu estava já meu pai gostava de um licorzinho, e eu já gostava do licor, mas você imagina, com 8, sei lá quantos anos, então assim, eu estava num caminho bem legal, né? Bem legal. Sim. Então aí ouvindo a minha avó, e aí eu tinha essa conexão com ela. E eu fui saber depois que ela dizia que eu seria um pastor. Então se cumpriu. E logo depois minha avó faleceu. Então, Mas ela chegou a ver o senhor ordenado? Sabia. que Ela não legal. viu Não porque viu, a mas- ordenação era lá em Brasília e tal, mas Sim. ela soube, né? Legal. E de certa maneira ela acompanhou todo o progresso, né? Assim, porque não é do dia para a noite, né? Então você se converte e começa a mudar os hábitos, a congregar. Então, da conversão até a minha ordenação foram 13 anos, mais ou menos. Então, já é um bom tempo, né? Então, eu não vim de família cristã, assim, de hábito de ir na igreja. Bons valores, de uma maneira geral, assim, né? Não é um ambiente ateu onde Deus não existe, não era o problema acreditar em Deus, mas sim ter uma vida de acordo com a palavra. Era esse o desafio, né? Perfeito. E aí, com 28 para 29, eu fui ordenado pastor. Então, eu estou hoje com 45, já tenho uma boa caminhada, né? 3 anos depois de eu me casar, 2 anos mais ou menos depois de eu me casar, a gente foi ordenado, eu e minha esposa, né? Na Sara a gente ordena também as mulheres, né? Neste processo de conversão, como que foi esse caminho até ser ordenado? Né? Ministério, participar de ministérios? Sim. A revelação progressiva, né? Então, quando eu percebi, eu já estava um pouco mais envolvido. E quando eu fui ordenado diácono, né, naquela escada, né, que você está... Cada igreja tem a sua maneira, presbítero, enfim, obreiro. E aí eu fui ordenado diácono. Bom, e aí foi perguntado pelo bispo, né, querido bispo Ireno, até hoje meu bispo, Fábio, e aí? O que você tem a dizer? Você vai ser ordenado diácono? Eu falei, eu não queria não. Eu não preciso disso para servir a Deus, um título. Aquele papo, todo mundo já passou por isso. E ele falou assim, você é provinciano. Eu falei, você pensa pequeno. Aquilo me chocou assim, né? E ele explicou, quando você diz não, Deus vai ter que escolher alguém pior, o segundo da fila, porque você está dizendo não. E a partir daquele momento eu entendi. Eu não vou dizer não para aquilo que Deus me chama. Eu não estava dizendo não, entende? Eu aceitei o desafio de ser diácono, mas foi me perguntado o que eu dizia e eu fiz um discurso politicamente, espiritualmente correto. O título não me importa, né? Mas sim, existe uma unção, né? Uma unção é derramada sobre um diácono, uma unção é derramada sobre o presbítero. É uma autoridade, né? Da igreja. Exato, e eu estava desprezando isso e, enfim, e fui devidamente corrigido. Tanto que no momento que fui ordenado pastor, na pergunta, eu já falei, agora eu quero. Não vou errar. Aprendi a lição, né? Então, foi por aí. E aí, isso já tem 17 anos que eu fui ordenado pastor. Então, já tem uma caminhada. E aí, há 11 anos atrás, na verdade, eu fui ordenado como um pastor de jovens. Então, era um dos pastores que cuidava de jovens, do Arena Jovem, na Sara do Estreito, Florianópolis ali. E foi uma época de revolução, porque o Arena, durante um tempo, isso nós estamos falando 2007, 2008, nós tínhamos 500, 600 jovens. Toda semana, não é aquele ajuntamento de várias congregações, isso para 17 anos atrás, assim, tanto que algumas pessoas vinham de outras igrejas para ver o que estava acontecendo, tamanho o movimento, né? E assim em todo o Brasil,
aconteceu um avivamento muito grande de jovens. E eu sou fruto desse movimento, assim. Então, eu cuidava de um grupo. Na época, chegamos a ter perto de 200, debaixo de mim e da minha esposa. E aí chegou um momento que precisava de alguém para abrir um trabalho em Biguaçu. E a primeira coisa, eu lembro que eu falei, pessoal, agora que a gente vai começar, eu preciso... Onde é que é o semáforo aqui de Biguaçu para a gente poder panfletar? O menino levantou a mão e falou, pastor, Biguaçu não tem semáforo. Foi ter agora. Ali no centro não tem um ali, bem na rota. Isso, onde nós começamos a igreja, que foi na garagem da casa do casal muito querido, tá até hoje conosco, Ronaldo e Simone, um beijo, um abraço para vocês. E ali nós começamos, e a filha deles comentou, pastor, aquele levantando a mão, que não tem. E aí, ou seja, eu não conhecia nada de Biguaçu, nada. Mas aí começamos, na época, com mais ou menos umas 6, 7 pessoas de Biguaçu e mais umas 5, 6 de confiança minha enviada para ajudar esse time, né, que saiu do Estreito para começar. E aí ficamos numa garagem, e aí depois para um salãozinho pequeno, no bairro Fundos, depois, 2 anos e meio, 3 anos, para um outro salão, e depois para um terceiro onde a gente está hoje. Né? O segundo salão a gente saiu porque do lado abriu um bar, né? Ó, uma coisa boa. Começou a concorrer. Aí, o sermão tinha que ser melhor do que a cachaça? E detalhe, tá? Detalhe, a conversa era o seguinte, daqui a pouco estava entrando o cheiro de cigarro dentro da igreja. Complica. E aí, de um dia para outro, a gente levantou um muro assim, aqueles blocos de concreto, levantamos um muro, dia para noite. Nem avisamos o cara do lado, botamos do nosso lado. Ele, que muro é esse? Falei, querido, eu não sei, mas eu acho que igreja do lado do bar, para você não tem problema. Para mim tem todo problema. E aí, daqui a pouco tá mexendo com as adolescentes, sabe, aquele ambiente assim, não dá, luz e trevas. E aí, a gente começou a ficar incomodado. O povo lá, o lugar era muito bom, mas se a gente pensava em crescer, em crescimento, um novo passo, precisava sair dali. Então, a gente entendeu também que aquilo ali foi uma dificuldade, né, que acabou gerando uma oportunidade para a gente poder olhar para pensar mais alto. Talvez estivesse bom, acomodado, não ia buscar outro lugar. Não, ia, né? Não, nós estávamos ali bem. A questão não... A igreja estava cheia, mas você multiplica culto e bola para frente, né? Mas não foi isso. Aí a gente mirou, falou, não, vamos sair, tá? E aí apareceu o salão onde nós estamos até hoje, 6 anos e meio. Nesse salão, e é um salão que a gente começou do zero, assim, porque não tinha nada. O proprietário lá estava deixando só uns cachorros ali para cuidar. Então, o primeiro passo, depois que a gente fechou, a gente entrou, eu e o pastor Rafael. Um abraço, pastor Rafael. Nós entramos lá, nossa meia, até o joelho quase ficou a perna cheia de pulga. E aí, primeira coisa é matar a pulga, né? Então, a gente matou 98%, cada um levou 5 para casa, para a alegria das esposas. Nas meias, E aí começou. E a gente fez praticamente tudo. Hoje a igreja está montada, está organizada, no peito e na raça, né? Assim, é assim que a gente gosta de fazer, é assim que a gente vive a igreja, né? A igreja, ela é um lugar que é uma família para pertencer, né? É um lugar para você se envolver. Isso está comprovado, né? Tem estudos dizendo que a vida da pessoa ela muda. Isso, a ciência. Então, estamos falando de fé. A ciência, ela comprova que a vida do camarada muda quando ele vai para a igreja. Mas como assim? Quando ele vai para a igreja e se envolve. Então, por exemplo, a expectativa de vida aumenta, porque ele estava numa roda com a turma fumando. Agora, essa roda não fuma mais, ele não fuma, já vai viver melhor e mais tempo. Já não bebe, né? Já tem relacionamentos, ambientes de familiares saudáveis. Então, o filho também, o ambiente da casa melhora, a produtividade aumenta. Então, está comprovado. Quando? Quando ele participa da comunidade local. Então, é isso que a gente acredita, né? Eu tenho uma teoria, tá? Posso falar aqui? Claro. Manda abraço, o microfone é seu. Joia. Na época que eu me converti, era o seguinte, o que você conhecia de igreja? Você conhecia a sua igreja. O seu pastor, chegando lá com aquele molho de chave do lado de fora da calça, e ele era o teu super-herói, né? E a tua igreja era o teu lugar. Pois é, eu não conhecia outra igreja. Mas aí veio as redes sociais. Então, hoje, todo mundo conhece todas as igrejas, todos os pastores, e que grande desafio que hoje pastores vivem. Então, tem as igrejas hypadas, as igrejas, às vezes, com mais condição, enfim, não é julgamento, é constatação, é relatório. E eu me preocupo muito com a igreja de bairro, aquele pastor que visitou, que acolheu e tal, e daqui um pouco a pessoa ela fica de maneira seduzida por uma estética, por alguma coisa, e nem dá tchau, né? Então, do ponto de vista
numérico, a pessoa só trocou de um lado para o outro. O reino de Deus não cresceu. Só concentrou em alguns pontos, né? Então, isso é preocupante. Eu tenho uma teoria que é o seguinte, eu tenho compartilhado lá com a igreja, com os líderes da igreja, que é as igrejas hoje, que eu chamo de igrejas, começou isso fora do Brasil, igrejas Toyota. Como assim? Igreja Toyota? Como assim? A Toyota ela é um case de carro no Brasil, em especial com o Corolla, o sedã médio. O camarada que tem Corolla não troca. Pergunta para um vendedor de carro. Ele não troca. Ele pega o carro e troca por outro. A gente tá rindo porque eu tenho... Eu nunca tive Corolla, eu já tive Hyundai e tal. E agora eu comprei esse híbrido. Mano, não quero outro carro. Eu fui inclusive na Toyota olhar o Cross e o outro. Eu olhei, o Corolla é melhor. Eu não quero outro, eu quero esse de novo. Você não vai sair mais. E eles brincam, os vendedores, que é o seguinte. Tenta tirar o cara do Corolla. Mas isso vale para Hilux. Porque... assim. Mas o Corolla, ele revela de maneira mais clara o que eu estou dizendo. Se você for analisar, ele não tem o melhor preço dentre os concorrentes. Ele não tem o maior número de equipamentos do que os outros. Ele não tem o melhor design, não tem. Ele não tem o melhor de nada. Mas ele é competente no todo. Então, isso são pesquisas, né? Eles gastam, as montadoras, milhões de reais nisso. Quem é o perfil... Ricardo, quem é o perfil Já me pegaram aqui. que compra o Corolla ou a Toyota, carros, né, dessa montadora? Quem não gosta de carro? É o camarada que é do ponto A ao B sem se incomodar. Ele não fica vendo review de carro, ele não fica olhando... Não, ele estável. Isso, esse é o perfil. Tem gente que ama, ele vive carro, aí ele vai... Por conta de paixão, ele vai para outras montadoras, design e tal. Pode ver, o design da Toyota é sedutor, não é? Então, você tem algumas... Mas isso é proposital. Por que não é mais invocado? Porque não é o perfil. Okay. Mas deixa eu só fazer uma retórica, porque agora, deixa eu me defender aqui. Eu só entrei na Toyota quando eles invocaram a cara do Corolla, porque realmente eu achava um carro de velho. Sim, mas sim. esse novo modelo aí, que ele é mais bonitinho, mais com a cara malvadinha, aí eu gostei. Aí eu fui... E realmente ele é muito bom, um carro excelente, né? Sim. Não é porque tu tá ficando mais velho. Mas não é porque eu fiquei velho, é porque o carro ficou mais jovem, entendeu? Tá bem explicado. Sacou? Só pra me defender aqui. E olha que interessante. O que o camarada quer? Ele não quer se incomodar. Então ele chega 2 anos depois na concessionária e fala aqui, tá aqui minha chave, vê quanto é que você paga no meu e eu quero pegar um novo aqui. Inclusive eles têm até esses planos para trocar, né? Facilita a vida. Perfeito. Então assim, como case é maravilhoso. O que isso tem a ver com a igreja? Bom, eu quero um carro para ir do ponto A ao B sem me incomodar. Então, percebe-se hoje que as pessoas elas querem ir da terra ao céu. Ponto A ao B, na igreja nós estamos falando da terra ao céu, salvação. Sem se incomodar. Aí não é evangelho, né? Sem vivenciar a comunidade local com os desafios, com as limitações. O ministério e a vida em comunidade revela quem nós somos. Explicita nossas qualidades e debilidades. É como uma família. Se eu perguntar, André, me diz uma coisa, uma palavra que defina a função de uma família. Uma só palavra que define a função de uma família. Amar. Amar. Ricardo. Poxa, amar já foi servir um ao outro. Uma palavra serviço. Sim. Você vai ver que nenhuma resposta foi errada. Né? Tudo isso está incluído. Pertence, né, à função da família. Mas se eu puder definir uma só palavra, eu vou dizer suprir. Suprimento. A família está ali para nos suprir. Então, o bebezinho, ele intrauterinamente, ele já é suprido. Okay? E quando ele nasce, ele é suprido fisicamente, do ponto de vista do leite materno, mas também emocionalmente, também casa, berço, roupa Calor, e tudo. Tudo. Então, a função da família é suprimento. Então, olha que interessante. E se eu tirar essa criança e colocar na rua, recém-nascido, ela vai ter uma vida? Ela vai sobreviver? Olha, só se alguém pegar... Se alguém tiver as necessidades dela, né? Suprir as necessidades dela. Opa, então ela foi para outra família. Legal. A igreja, para mim, é a nossa família espiritual. Olha que interessante. Então, ela serve para nos suprir espiritualmente. E aí, qual é o discurso hoje que a gente vê muito? Deus sim, igreja não, né? Assim, o pessoal jogando pedra na igreja. Eu concordo que tem
Às vezes a gente está com um telhado de vidro nenhuma igreja é perfeita. Ok, isso já sabemos, papo, ponto pacífico. Mas autorizar a pessoa a sair é igual a minha filha, tá? Com 4 anos. Eu falei, Ana Carolina, o que você vai fazer? Porque eu pedi para ela não fazer tal coisa, ela falou, vou sair de casa. 4 anos. Falei, para onde é que você vai, filha? Não, vou sair de casa. Legal, o que você vai levar, filha? Vou levar travesseiro, vou levar uma bolachinha, vou levar minha Barbie. Eu falei, legal. E quando acabar a tua bolachinha? Ela falou assim, eu volto aqui e pego mais. Eu falei, então você não vai fugir. Então, a gente sabe que não há vida longe da família, porque a família nos supre. E a mesma coisa a igreja. Aí eu pergunto para vocês, o lugar que a gente mais ama é a nossa família. Legal. Ok. Eu lembro, isso antes do casamento mesmo, como filho, meus pais e tal, antes de sair de casa. Mas qual é a família também que não briga? Que não dá os arranca-rabo, mas uma coisa não exclui a outra. Então, a igreja sim é o lugar dos desafios, das bênçãos, do crescimento, mas também de conflito. E nem por isso a gente sai. E eu percebo hoje que as pessoas querem ir do ponto A ao B sem se incomodar. Como é que é a agenda da pessoa? A agenda da pessoa é uma agenda com Deus, ok? Ela faz o devocional dela, eu acho maravilhoso. Ela ora pela família dela, eu acho maravilhoso. Mas eu não acho que isso é tudo. Ela precisa dispor um tempo para servir com seus dons à comunidade local, de alguma maneira. Caso contrário, ela está enterrando. O senhor me lembra perfeitamente Jesus Cristo falando que nós somos um corpo, né? Sim. E o corpo tem muitas partes, né? Sim. E se eu sou o dedo, o Deco é a mão e o senhor é o pé, se eu simplesmente não querer ser dedo, essa igreja maneta... Exato. Tem problema aí, alguma coisa está faltando. Não, e mais do que isso, né? A Bíblia fala que no sangue está a vida, né? Então, assim, esse meu dedo aqui é parte do corpo. Se eu cortar ele aqui, botar aqui, ele morre. Ele morre, por quê? Porque o sangue já não chega mais até ele. E a pessoa, ela na verdade, de uma maneira, na comparação, por isso que eu falei da minha filha, às vezes se comporta como uma criança dizendo, vou sair de casa e vou ter uma vida aí fora. Não vai. A vida não vai melhorar com Jesus fora da igreja. Continua, vença os desafios, conversa, peça perdão. E a Bíblia fala com relação à ceia, do pedir perdão, de você ter esse momento de restauração. Não é quando alguém te faz mal, você espera que a pessoa que te fez mal vai te procurar. Não, a Bíblia diz para você que foi ofendido procurar. É uma postura ativa, não de ficar assim, ó. Quer ver que ela ainda vai ceiar? Ah, fez o que fez comigo, ainda vai ceiar. Olha que cara de pau. Não, era você que devia ter ido lá. Nós somos construtores de ponte, não detonadores de ponte. É o contrário, é para fazer relacionamento, não para quebrar relacionamento. Então, eu percebo hoje isso aí, finalizando, completando essa coisa da igreja Toyota, né? A igreja tem que ser um lugar apaixonante. Você que está em casa, escolha uma igreja que você se apaixone por ela no envolvimento, no todo. Eu não gosto quando a pessoa fala, eu frequento tal igreja. Não, eu frequento cinema, eu frequento restaurante. Igreja, eu pertenço. É vida, né? É vida. Eu preciso me doar, eu preciso me incomodar. O cara quer justamente do ponto A ao B sem se incomodar. Não, querido, isso aqui não é concessionária, não é carro, é trabalho. Quando foi instado, Jesus falou, peçam, pois, ao Senhor da Seara que mande trabalhador. E o trabalhador, ele está calejado, a mãozinha dele. Às vezes ele está cansado, está suado, mas está trabalhando. Ô, Fábio, tu entende que isso é fruto de uma geração que veio agora? Ou tu vê isso em gerações anteriores também que hoje frequentam a igreja? Joia, eu não sou uma pessoa da melhor idade, né? Mas estou no meio do caminho, 45. Então, eu talvez não tenha um mapa completo, mas eu percebo já uma diferença desde que eu cheguei na igreja. Eu percebia um sentimento de voluntariedade muito maior. Muito mais assim, conta comigo do que hoje. Eu percebo uma sociedade mais egoísta hoje. No todo. Mais particular. Não, calma, não mexe com isso aqui comigo, não, isso aqui é meu. Né? E é uma luta, por exemplo. Eu percebo um grande erro, um grande engano. É você colocar a família como base de tudo. A base de tudo é Jesus, não é família? Fato. Ok? Então é assim. Ah, mas a família é o primeiro ministério. Perfeito, mas não o único. Não o único.
As pessoas hoje tratam como único. Não, mas eu estou cuidando da minha família. Ok, se você está avariado, uma ovelhinha machucada, esse é um período, é um processo. Né? Olha que interessante essa passagem. Davi, de uma guerra para outra, era uma guerra atrás da outra, né, Davi, né? Por isso não construiu o templo. Aí teve uma hora que eles estavam tão cansados, uma turma, e Davi falou, não, vocês vão cuidar da bagagem. Olha só. E os mais parrudos foram para a guerra. Quando voltaram com os despojos, os valentes lá falaram, na hora da... Porque a guerra tinha ou você morre, ou você tem os despojos, que é a conquista, o troféu da guerra. Eles falaram, não, quem ficou na bagagem não vai ter direito aos despojos. Davi falou, não será assim entre nós. Porque quem está cuidando da bagagem também vai receber a mesma porção que foi para a guerra. Então, olha só, tem um ensinamento de Deus aqui. Aconteça o que acontecer na sua vida, querido, você que está em casa, não vai para casa, cuida da bagagem. Ok? Quem cuida da bagagem não tem a força para ir para a guerra. Então, uma ovelha que nesse momento está debilitada, ela está num ciclo da vida, por exemplo, maternidade, sabe? Alguma coisa profissional ali de transição da vida, às vezes uma enfermidade, é compreensível, mas não abandona, cuida da bagagem, porque se você cuidar da bagagem, você vai ter direito aos despojos da guerra. E hoje eu percebo isso, as pessoas elas estão muito mais e agravado pela pandemia, essa é a minha visão. A pandemia parece que ela acelerou um processo que já estava em curso e foi acelerado, né? Então é um desafio hoje você trabalhar isso, porque um outro ponto também, André e Ricardo, que eu percebo muito é o seguinte, as pessoas antes elas se permitiam você estar mais participando da vida delas. Eu falo aí como pastor, que a gente se coloca à disposição, mas eu só entro onde sou convidado. Ok? Se não me convidar, eu não entro. Então, não quero mandar na vida de ninguém. Mas a pessoa fala, pastor, me ajuda. O que o senhor faria no meu lugar? Eu falo, no seu lugar, mas a vida é sua. Mas eu percebo que as pessoas hoje, elas não estão mais a fim de compartilhar a sua vida, que faz parte também do mesmo relatório. Elas são um pouco mais, de maneira geral, individualistas. Você não acha que, na verdade, as pessoas ficaram mais superficiais? Porque a rede social tá aí, o Instagram, todo mundo compartilhando sua vida o tempo todo. O problema é que simplesmente... Compartilhar o que quer, né? O superficial, aquilo que é o bonito, né? Mas a verdade da nossa vida não é nada daquilo ali, né? E talvez agora ficou bonito mostrar só o que é bonito. Sim. Eu sempre brinco isso, porque eu nunca vi ninguém botando no Instagram um frango que tomou numa pelada ali. Só a ponte aérea que fez, né? Sim. O fato é esse, né? Eu tenho uma frase, a gente vai para a rede social com esse podcast, né? Nós estamos falando de rede social. E eu fiz uma postagem em rede social, então é a mesma situação. E o meu comentário foi o seguinte, a vida em rede social é uma vida idiota. E o fato de eu fazer parte dela, eu não nego, não muda a minha opinião. Porque a vida de verdade não está na rede social, é isso que você falou, né? E eu concordo com isso. Então, faz parte de um todo. As pessoas mais superficiais... É muito doido, né? Você ir para um restaurante e todo mundo ficar com o seu celular, né? Então, é triste, na verdade. Isso eu acho. E é um caminho que só se acelera, né? Então, agora, ao mesmo tempo, né? Nós temos, por exemplo, eu não quero entrar no julgamento aqui, eu sei que o povo cristão é muito exigente, mas um camarada como o David Leonardo, ele furou a bolha. Ele está no Netflix. A mensagem dele é uma mensagem açucarada, acho que ninguém discorda, mas alcançou, faz melhor. Não importa, faz melhor. Também faz melhor. Nós fomos assisti-lo aqui, ele fez um show dele, né? Enfim, sei lá como é que chama isso. Espetáculo. Um espetáculo, Sim. Ali em São José, né, Deco? É no Red Rock. É no Red Rock, era Red Rock, porque Red Rock agora não é mais, né? Mas, cara, espetacular. Espetacular, um som bom e tal, e tinha centenas de pessoas ali que não eram cristãs. Milhares, né? O público, exatamente. Não, mais de 1000, mas tinham muitos cristãos, então eu vou falar centenas porque, não sei, mas o público-alvo ali, admirando ele e ouvindo a palavra de Deus, do jeito dele ali, daquele jeitinho ali. E esse público, ele não entraria a priori numa igreja. Exatamente. Eu tenho amigos que falaram isso, cara, eu assisti esse cara aqui, eu dei um livro pra ele, né? Falei, assisti esse cara aqui e tal. E muito legal e tal. Ele, pô, cara, quando tiver uma coisa assim fora assim da igreja, me chama. Esse é um outro movimento, tá? Eu tenho trabalhado isso dentro da igreja, falado com os líderes, é uma quebra de paradigma. Eu entendo hoje, quanto menos eventos você fizer dentro da igreja, menos cara de evento de igreja, você tem mais resultado. Saia da igreja. Porque, de certa maneira, o que acontece hoje? As pessoas, a mídia, a sociedade,
Eu lembro da primeira vez que eu entrei numa igreja evangélica. Eu fiquei só imaginando a hora que o pastor fosse falar de oferta. E é com todo mundo assim, mas por quê? Porque isso aí é colocado dentro da gente. E aí, então você já entra com os 2 pés atrás. Um evento que é fora, né? Então a pessoa ela já está mais livre para poder aceitar a mesma palavra, mas ela já não tem esse preconceito. Então, hoje tem funcionado muito, o pessoal tem trabalhado muito essas coisas de imersão, né? Mistura um pouco com coach aí, só que tem gente pregando mesmo o evangelho em ambiente que é fora da igreja. Então, a igreja, ela recebe pedrada, né? Líderes religiosos recebem pedrada, com ou sem motivo, mas recebem e em boa parte com motivo. Ok, não entremos nesse mérito, mas Jesus não consegue receber pedrada, entende? Ele tem uma blindagem que mesmo a pessoa que não acredita não consegue falar mal. Ele repele qualquer tipo, não pega em Jesus. Então, o foco sempre tem que ser a obra redentora de Cristo. Sempre focar em Jesus, porque aí o argumento cai. Ah, mas a igreja tal, pois é, aí nós vamos ficar nesse chove não molha. Né? Mas o líder tal, vamos ficar no chove não molha. Mas e o dízimo? Cara, foca em Jesus. Aí o assunto é muito sério. Aí a pessoa ela começa a ficar emparedada porque alguma decisão ela tem que tomar. E Jesus cativa, né? Que legal que a gente tá conversando sobre estratégias, né? Sim, sim. Então, levar a palavra de Deus, levar Jesus fora do ambiente da igreja é o nosso maior desafio. E talvez a nossa maior missão. Estamos aqui para isso, né? Né? Esse podcast foi uma ideia de justamente fazer isso, né? A gente está falando aqui, mas milhares de pessoas que estão nos assistindo não são cristãos de igreja, Sim, né? Exatamente. Muita gente não é. Né? Perfeito, perfeito. Eu percebo hoje que a palavra de Deus está um pouco mais palatável, está mais na boca das pessoas, ok? Isso não significa mudança de coração, transformação de coração, ok? Aí precisa de um momento, uma chave, onde a pessoa ela vai entender, ela precisa chorar, né, em algum momento, em compreender o que Jesus fez e ter uma mudança de rumo, de destino na vida. Não dá para encontrar Jesus e ficar a mesma pessoa. Então, esse é o desafio, mas a palavra ela está mais na boca das pessoas, e eu não acho isso ruim. Mas, como eu falei, vai ter um momento de confronto, né? Dessa mudança de fato. Senhor, eu queria só voltar um pouquinho, porque eu fiquei com uma pergunta na garganta aqui para soltar, mas a gente acabou dando uma voltada. Eu queria uma avançada. Eu queria só voltar um pouquinho quando o senhor estava falando sobre a mudança dos anos e das atitudes de doação das pessoas. Sim. O senhor acha que a fé das pessoas hoje esfriou? Por esse superficialismo que a gente está vivendo, talvez um pouco mais consumista, né? Então, você da minha igreja aqui, que era a minha base, eu vou ali porque ali tem um show, tem tela preta, sei lá. Isso tem a ver com a fé? Ou tem a ver com a vida atual desse sistema que está sendo empurrado goela abaixo da gente, dos algoritmos, das redes sociais ou dos streamings das televisões? Eu acho que desemboca em Jesus num coração transformado, porque... Por exemplo, você pode ser muito apelativo, né? Numa ministração na igreja, onde você foca muito, por exemplo, em prosperidade. Agora, olha que interessante. Quando nós falamos na área financeira, de acordo com a palavra de Deus, nós usamos o termo prosperidade. Mas o que está na mente das pessoas prosperidade? Quando você fala prosperidade, porque o conceito bíblico de prosperidade é muito além. É aquilo que você faz, avança. Deus é contigo, é com as tuas mãos, né? E você, o Salmo 1, tudo quanto ele fizer será bem sucedido. E fala um pouco mais, né? A prosperidade tem a ver com você acompanhar os teus filhos no crescimento, a roda assim da mesa, os netos e tal. Então isso é prosperidade. Pois bem, mas você sabe que o conceito de prosperidade na mente das pessoas está muito mais ligado com o pacto com o diabo do que a prosperidade de Deus? Porque quando alguém vai buscar um pacto com o diabo, o que ela quer? Dinheiro e poder. Pronto. Então as pessoas conseguem confundir Deus com o diabo no assunto financeiro. E Deus, na verdade, ele pega no contrapé, quase em todos os assuntos. Então, por exemplo, ele chamou Abraão para ser pai de uma multidão. Quando? Quando ele não tinha filho. Ok. Aí ele vai lá e tem o filho. Deus fala, eu quero o filho. Mas eu não tinha. O senhor chamou para ser pai quando eu não tinha. Daí eu tenho, aí esse que eu tenho o senhor quer de volta. Da mesma maneira que Deus fala com a pessoa que está solteira. Normalmente, Deus vai falar com a pessoa assim, primeiro, antes de dar um varão, a varoa, como a gente fala, né, no meio cristão, vai dizer assim, a minha graça te basta.
Ou a pessoa entende isso e é plena com Deus, ou ela vai pegar um atalho. Então Deus pega no contrapé. Ah, mas eu quero prosperar. O camarada chega assim na igreja. A mensagem é, primeiro você semeia. Quanto mais semear, mais você vai colher. Então Deus sempre pega no contrapé. Agora a pessoa, ela acha no íntimo, não estou dizendo que é uma coisa, não, mas eu quero fazer um pacto. Não, não é, mas na cabeça é uma definição de pacto com o diabo, onde eu só tenho prosperidade, é dinheiro na conta. A bênção de Deus é muito além. Deus vai te abençoar financeiramente, mas a definição de bênção na Bíblia é as bênçãos te alcançarão. Alcançar é o seguinte, eu estou na frente, eu não estou olhando para ela, eu estou rumo ao meu propósito, ao meu objetivo, e daqui a um pouco eu sou alcançado. Algo toca em mim e diz assim, opa, cheguei. Mas você não estava olhando para as bênçãos, você estava buscando em servir Jesus. Né? Então, agora é claro que é um papo que você precisa alimentar na igreja e treinar e fomentar isso no povo, para não gerar uma falsa expectativa. Todas as igrejas têm aquela pessoa que chega achando que a vida dela vai ser transformada em 2 meses, ela fica desiludida, ela sai. O que ela imaginava? Ou com uma doença vai ser curada e assim vai. O que ela estava imaginando? Você já imaginou? Se a O que pessoa venderam, né, para ela ali, né? Exato. Às vezes não é nem responsabilidade da comunidade local, né? É simplesmente ela colocou aquilo na cabeça dela e tal, mas a priori não faz nenhum sentido. Se Deus fizer, ele é Deus, se não fizer também. E bora, segue. O mais importante, o maior milagre é a salvação. É a nossa salvação. Nós estarmos na igreja é um maior milagre. Eu sei do que eu fiz, eu sei o que eu pensava e hoje estou na casa de Deus. Isso é um maior milagre. O restante, as bênçãos vão me acompanhar. Não no nosso tempo, né? O reloginho de Deus funciona diferente, mais lento. Porque, na real, o dele é certo, o nosso é acelerado. Vamos colocar assim. Fica melhor, né? Dentro das suas experiências, assim, são 17 anos, né, como pastor, né? Como pastor. Como pastor e 11 nessa... À frente de uma igreja. À frente de uma igreja. Perfeito. Quais foram os momentos que Deus mais falou contigo? Quais foram os momentos que tu teve certeza que aquele passo deveria ser dado ou que Deus colocou um propósito diferente, algo novo na tua vida? Legal. Pô, tem tanta coisa nessa caminhada, mas vamos lá. Eu entendo que o maior mérito meu, né, foi não ter dito não. Então, eu não acho que é habilidade, capacidade, governo, não é isso não. O que eu acho que a maior habilidade, a maior capacidade, mérito nessa caminhada foi não ter dito não diante dos desafios. E de uma maneira matemática, Deus honra o perseverante, é fácil, porque você começa num trabalho, num curso, as pessoas vão desistindo, quem permanece se dá bem. É só permanecer. Então, o meu mérito foi ter permanecido diante dos desafios. Agora vamos de maneira pontual. Quando eu olho para trás, algumas escolhas que eu tomei, eu falei, onde é que eu estava com a cabeça quando eu fiz isso? Uau, então eu percebo Deus cuidando, gerenciando as minhas decisões de uma maneira que não era só uma decisão lógica, mas existia uma força, algo profético me empurrando para fazer algo, porque as coisas de Deus não são lógicas. Se elas são lógicas, você coloca um cara da área matemática, um cara e ele vai lá e faz a obra de Deus, mas não é. As coisas não são 1 mais 1 não é 2. Então Deus te empurra para fazer coisas que, de uma maneira sem fé, coloca a fé de lado, analisar, você não vai. Aí eu penso assim, que loucura que eu fiz. Não, é fé. A fé é isso. A fé é um voo sem asa. A diferença do fé e do louco é que a fé dá certo, né? O louco está no hospício. A fé, ela vai dar certo. Agora tem momentos que você se coloca e fala, ou vai ou racha, né? Ou vai. Então, em alguns momentos eu percebi isso. Eu falei, como é que eu tomei essa decisão? E Deus foi honrando. Né? Agora, tem outros desafios também, que é do ponto de vista, por exemplo, familiar, né? Desafios assim de momentos, de decisões, tomadas de decisões. Quando nós começamos a igreja, meu filho tinha 1 aninho, Pedro Henrique, e aí com 2 mais ou menos a gente começou a desconfiar um pouquinho do desenvolvimento dele. E aí começamos a investigar, só com 7 anos, mas desde os 2 e pouco ele já começou a receber estímulos, que a gente recebeu o laudo de autismo, né, de TEA para ele. Então isso aconteceu quando nós estávamos começando uma obra, começando uma igreja. Então nós fazíamos o que tínhamos para fazer e chegávamos em casa e dormíamos, como eu costumo falar com a minha esposa, com um travesseiro de pedra por anos. Ou seja, você dorme, mas não descansa. Né? Mas diante da comunidade, da congregação, a gente nunca reclamou,
né? Nunca se queixou. Tudo aquilo que a gente tinha de provento, de trabalho, de renda, a gente colocava em prol do nosso filho, para o melhor desenvolvimento dele. Isso foi com 1 ano a nossa igreja começou, em Biguaçu. 1 ano depois começamos uma outra igreja que também éramos pastores à frente, então durante 5 anos. Aí depois nasceu também minha filha, então durante alguns anos, uns 4, 5 anos, nós cuidávamos de 2 igrejas à frente, com 2 filhos pequenos. E aí é o seguinte, né? Aí é uma questão de prioridade e amor a Jesus. Não tem outra maneira de falar. Aí o camarada vem com alguns problemas assim que fala, pastor, sabe, eu vou desistir porque, sabe, assim, meu filho está espirrando muito em casa, minha esposa jogou pau de macarrão na minha cabeça, eu preciso de um tempo. Eu fico pensando, poxa vida, né? O camarada pode olhar um pouquinho mais para o lado, pode ver um exemplo perto ali e dizer, não, eu vou seguir. Né? Mas cada um escolhe da maneira que quer. E assim foram alguns anos, então. E aí, o mérito da minha esposa, que ela é muito guerreira, então ela segurou a onda, mais assim na parte, né, da família, dos filhos, e me liberou um pouquinho para poder fazer as coisas. E o mais especial é que Deus honrou 2 pastores inexperientes, 2 pastores dentro de nós, assim, com mais perguntas que respostas, com mais dores do que alegrias. Deus nos recompensou com o crescimento, né, do reino dele, assim, naquilo que a gente estava colocando as mãos, porque não era uma coisa assim, pô, aqui tem habilidade nossa, aqui tem resultado. Não. Aqui tem inexperiência nossa, vontade, mas inexperiência, e aqui tem resultado, é Deus. Né? E também um time de discípulos, pessoas que estão conosco, alguns hoje são pastores, diáconos, missionários estão conosco, e que nos ajudaram nessa pegada toda, viram a nossa limitação. E o apóstolo Paulo fala assim, pelo que eu tenho prazer nas necessidades. Uau! E daí ele termina dizendo, quando eu sou fraco, aí é que eu sou forte, né? Agora, vamos falar sério. Prazer na necessidade. Uma coisa é suportar a necessidade. Uma coisa é assim, não vou desistir diante da necessidade. Mas o camarada era tão bom, que ele falava, pelo que eu tenho prazer, eu me alegro na necessidade. E aí o entendimento qual é? Por que quando eu sou fraco que eu sou forte? Existe um mistério aí, uma chave de Deus, que é o seguinte. O homem maduro, ele não precisa da fraqueza para ele se fortalecer. Às vezes a vida se encarrega de dar um golpe, ok? Deus está cuidando, mas você não espera. Você sempre espera coisa boa, né? E aí você foi golpeado, ok? Então esse golpe, você está fraco, mas você em Deus se fortalece nisso aí. Eu acredito muito nisso. Mas tem hora que a tua vida ela tá flat, assim, ela tá acontecendo. E você fala, não tá legal. O que o homem maduro faz? Ele provoca a fraqueza. Como assim? Dá um exemplo. Vou jejuar. O que é o jejum? Você provoca fraqueza no teu corpo para você sair forte. Como é que você desenvolve músculo? Workout, né? Academia. Provoca fraqueza. Você não consegue ser forte se você não provocar fraqueza. Você tem que até o teu músculo dizer, não aguento mais. Ele está fraquinho. Agora ele cresce. Aí o camarada ele quer crescer sem provocar fraqueza. Sabe como é que você prospera? Se enfraquecendo. Quando você oferta, você provoca fraqueza. Quando você é dizimista, você provoca fraqueza. Ninguém te obriga, mas você provoca fraqueza. Porque você não tem mais o 100% para administrar, você tem 90%. Você provocou uma fraqueza. Deixa que Deus vai te abençoar. Mas o camarada quer ser forte e quer continuar mais forte. Não, querido. O músculo, ele nos ensina sobre isso. Então, isso é uma lei natural e uma lei espiritual. Né? Então, esses foram alguns pontos assim na caminhada, né? Perfeito. A família, então, é você, sua esposa, como é que é o nome dela? A Fabiane, o Pedro Henrique e a Ana Carolina. Ana Carolina, com 9 anos. Pedro com 13, Ana Carolina com 9. Perfeito. E todos na igreja, ela continua contigo? Olha, eu acho que até os meus filhos são mais empolgados que eu. Eles vão lá para o Kids, né? Gostam muito de ajudar no Kids, de participar. A gente tem 2 cultos na igreja no domingo e eles querem nos 2. Se a avó vai, quer passear, quer pegar eles para brincar, eles vão brincar. Mas eles querem estar nos 2. A gente não força. Quando tem culto, eles ficam felizes da vida. Eles já levam amiguinhos, assim, sabe? Principalmente a Ana Carolina, já leva umas amiguinhas e tal pro culto. E aí já tem os pais também que a gente está se aproximando. São famílias muito queridas. E
E Deus já está agindo. Né? E a Nana, quem teve aqui foi a Fernanda Boaventura. A gente estava falando sobre ela. E ela estava num evento de mulheres lá na Sala Nossa Terra Biguaçu, né? A gente roubou ela no hotel antes do evento. Antes do evento. E aí, a Nana foi lá, né? A Nana que está aqui nas gravações aqui, nas câmeras. E a gente viu o movimento que tem de mulheres lá na sua igreja, né? Na Sala Nossa Terra Biguaçu, né? E é um movimento que nasceu agora ou é um movimento que já tem algum tempo? Então, é um movimento que a gente começou como reunião, como culto de mulheres, no ano passado. A Fernanda foi uma das primeiras que a gente convidou, mas também faz parte do momento atual que eu percebo. Porque as mulheres são muito engajadas. Elas são maioria nas igrejas. Não é difícil perceber isso. E elas têm uma força de conexão diferente. O ambiente das mulheres, dominado pelas mulheres, é um ambiente muito especial. Eu falo isso porque eu vou nos cultos de mulheres, às vezes no bastidores ali. Então eu acompanho, eu sei o que está acontecendo. E é mais ou menos assim, termina um evento, quando é que é o próximo? Uhum. Então as mulheres têm muito essa força. Força hoje de evangelismo, de convite da família para a igreja, parte na grande maioria das mulheres. Quer ver um exemplo? Retiro de casais ou curso de casais na igreja. Você não convida o homem. Uhum. Você convida a mulher já aperta a mão do marido e fala, não, vamos fazer. Pronto. O marido se perguntar, ele vai dizer, tá tudo bem, tá tudo bem o casamento. A mulher já olha estranho para ele, aperta de novo a mão, não, nós vamos fazer. Então eu já faço o marketing ali, a divulgação para a mulher, porque eu sei que ela vai... Então é o que a gente tem hoje, a sociedade é assim. A gente vai começar esse ano com o culto de homens. É um desafio, a gente esperou um ano a mais, analisou mais o terreno e tal, e agora a gente vai entrar com os dois pés. Mas a força da mulher, ela é especial. Ela é especial. Perfeito. Coincidentemente, na IP do Estreito, essa semana vai ter uma reunião também sobre o grupo de homens que vai iniciar, porque as mulheres já estão há anos ali. Aí, ó. Mas já estão há anos, aliás, acho que 4, 5 anos. Aliás, há 20 anos ali fazendo eventos e tal, e os homens nada, né? Não, falando até disso, a gente estava conversando antes, né? A Sara Nossa Terra e o próprio pastor Fábio esteve no nosso acampamento na Cachoeira, né? Fez várias vezes. A gente estava falando aqui que eu administrava o acampamento quando eu fui eleito presbítero e muitas vezes o pastor Fábio alugou lá o acampamento. Tem história lá, lugar maravilhoso, a gente só foi abençoado lá, agradecer. Mas pastor, falando em bênção, conta um pouquinho dos seus livros aí, o que o senhor tem pra gente, o que o senhor... Legal. Como é que foi a inspiração de decidir, no meio disso tudo, cuidando de pai, cuidando de família, cuidando de igreja? Quantos membros tem a sua igreja hoje? Por volta de 600. É gente, é um bocado de gente, né? E parar para escrever, conta um pouquinho, como é que foi isso? Então, não em detalhe, até 1 ano e meio atrás era somente eu e a Fábio como pastores, né? Uhum. Então, aí agora 1 ano e meio atrás a gente ordenou 2 casais ali conosco. Então, é muito bom isso. Bom, esse livro aqui, o primeiro, que é Segredos do Coração, ele nasceu de uma ministração que eu fiz numa pequena igreja da Sala Nossa Terra nos ingleses, há muito tempo atrás. E eu cheguei em casa e eu não consegui dormir. Aí, para não incomodar minha esposa, eu fui para a sala e fiquei anotando. Um papelzinho, eu gosto de fazer anotação em papel pequeno. Aí fiquei, e eu comecei a estruturar capítulos, né? Sempre gostei muito de ler livros. E aí, passado um tempo, eu perdi esse papel. Falei, não acredito, meu Deus do céu. Então, não era para eu escrever aquela história, né? A gente tenta modelar a situação, se conformar. 1 ano depois, não foi menos que isso não, tá? Eu acho, no meio revirando, achei. Aí eu entendi a parábola da dracma perdida. Fiz festa em casa. Porque é diferente você receber algo novo e você achar o que estava perdido. Né? É maior o sentimento, porque é algo que você já teve e perdeu. Uhum. Então, eu fiz uma festa e falei, agora é para eu escrever mesmo. Agora vamos que vamos. Eu já estava bem estruturado nos capítulos, aí eu mergulhei no livro. O livro ele é Como Vencer a Sua Maior Batalha, baseado em alguns versículos da Bíblia, vou citar aqui, Provérbios 4, 23, sobre tudo que se deve guardar, guarde seu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Provérbios 23, 26, dá-me, filho meu, teu coração e os teus olhos observem os meus caminhos. E a Bíblia também diz que enganoso e corrupto é o coração do homem. Desesperadamente corrupto. Né? Quem o conhecerá? Bom, baseado nisso, o meu capítulo inicial ele fala sobre Lúcifer, a queda de Lúcifer. Né?
E as pessoas hoje colocam muita, muita influência sobre o mundo espiritual nas suas tomadas de decisões e nos seus erros. O mundo espiritual, o inimigo, o diabo, o cramunhão, chame como quiser. Pois bem, a Bíblia diz que Lúcifer ele caiu porque o coração dele se encheu de orgulho. Está lá em Ezequiel. Interessante. Porque não tinha mundo espiritual ao contrário quando Lúcifer caiu. O mundo era todo favorável. Então, o ponto de partida o nosso coração é suficientemente poderoso para nos derrubar. Você não precisa de influência espiritual errada. E Lúcifer só caiu por conta do coração. Em Ezequiel, quando fala do castigo sobre o rei de Tiro, a descrição, daqui um pouco ele muda e diz assim, estiveste no Éden. Opa, ele já não está mais falando de Tiro, está falando de Lúcifer. Querubim, perfeito nos seus caminhos, sinete de perfeição. Deus criou ele perfeito. Mas o coração se elevou e aí ele caiu. Então esse é o ponto de partida. E aí depois a gente discorre sobre vários assuntos, dentre eles José. Termina José. Eu falo que José é o cara que conseguiu vencer o seu coração. Porque José fazia bem, foi vendido como escravo. José continuou fazendo bem, ele foi para a prisão. Falsamente acusado, terminou na prisão. Então o camarada reclama, poxa, já estive no fundo do poço. José falou, sou eu. Já fui preso. José falou, fui eu. Mas ele não fez nada de errado. E quando ele revelou o sonho do copeiro e do padeiro, o padeiro morreu, o copeiro foi restaurado, ele falou, não esquece de mim. Foi esquecido. Então, assim, se tem um camarada que podia chutar o pau da barraca, era José. E não fez. E aí, na hora que o copeiro lembrou, falou, tem um cara especial lá na prisão. O copeiro lembrou, né? Deus fez ele lembrar. Ele fez a barba, se arrumou, falou, é a minha chance diante do faraó. E aí aconteceu o que aconteceu, ele foi colocado em posição de honra. Só que a família, olha que interessante, a família precisou, porque foram aqueles anos de vacas gordas, depois vacas magras. A família teve que descer até o Egito para pedir mantimento, porque só o Egito que tinha por conta da administração de José. E aí os irmãos ficam preocupados, dizendo, vai vir a vingança. E aí só que eles não reconhecem José. É uma cena encharcada de emoção, porque José reconhece e os irmãos não reconhecem. Ele entra para o aposento e começa a chorar. Aí ele volta e tal, e ele até arma uma arapuca para os irmãos, tem uma situação lá, um vai e volta, até trazer o pai, né? No resumo da história, a família é restaurada a priori, José é honrado, né? Lembrando, olha que interessante como Deus faz. A última visão que José teve dos seus irmãos quando foi vendido, era ele olhando para cima e os irmãos olhando de cima para baixo, José no fundo do poço. Quando eles se reencontraram, eram eles prostrados, olhando para José e José olhando de cima para baixo para eles. Olha como Deus faz reviravoltas na vida do justo, né? E também contra o ímpio. Bom, de modo que os irmãos ficaram com medo quando o pai morreu. Eles inventaram, dizendo, o nosso pai falou para você não fazer mal, porque ele pediu para a gente viver em paz, algo assim. Era uma mentira, porque eles estavam com medo da vingança. Agora que o nosso pai morreu, José vai vir com tudo. E José, ele diz assim, olha, fiquem tranquilos. O mal que vocês intentaram contra mim, Deus transformou em bênção para a preservação da vida. Então José teve toda a oportunidade de ser vencido pelo coração, por mágoa, ressentimento, pelas pancadas da vida. E ele decidiu ter um coração muito forte, um coração guardado em Deus. E aí ele perdoou os irmãos, enfim, não fez nenhum mal. E o nome de José era Zafenate Paneia, né? Que eles deram um nome. E esse nome, Zafenate Paneia, é o descobridor de segredos. Então José foi um cara que venceu o coração. Então eu falei do primeiro capítulo e falei do último capítulo. E aí tem a história, né? Tem o livro como um todo, né? Mas é sobre isso. É a nossa maior batalha, é vencer o coração. Onde é que a gente encontra o livro? Tira as perguntas da minha boca. Eu vim aqui para perguntar isso. Legal. Tem na minha bio, você pode comprar na minha bio o PDF dele. Arroba o quê? Fábio Rorato, Instagram. 2 T's, RORA, 2 T's, O. Nós vamos deixar isso aqui na descrição do vídeo, tá, isso, galera? Agradeço. E aí na livraria da igreja, ok? Já está na 3ª edição.
E aí eu lancei isso aqui por um motivo, vamos dizer assim, diferente, completamente diferente. Eu lancei segundo, é um livro menor chamado 21 Dias para Mudar a Minha Vida. Por quê? Porque eu queria que todo mundo que fosse para a nossa igreja, recebesse um material especial da igreja, feito localmente, para ele ir para casa. Ele se conectou com a igreja física, com a igreja espiritual ali, é local, mas ele tem um material para ele degustar em casa, que conecte ele. Na verdade, isso aqui é dado para cada um, não é vendido. Então, já respondendo, você pode baixar o PDF na minha bio sobre esse livro aqui, tá? Mas ele é dado, ele não é comercializado. 21 dias, por quê? 21 capítulos do Evangelho de João. João tem 21 capítulos, um capítulo por dia, onde eu discorro. A pessoa ela tem em cada página é um devocional para aquele que está chegando na igreja, ok? E aqui embaixo ele também tem um QR Code que pode levar para o Spotify e para o YouTube, onde tem uma complementação do conteúdo. Bem legal, bem edificante. A pessoa começa com Jesus. Eu sempre aconselho a começar com o Evangelho de João, né? Começar a leitura bíblica pelo Evangelho de João e seguir em Atos para conhecer já a história da igreja. Então é perfeito. 21 dias e começa. Amém. E muito legal quando já começa a interagir com YouTube, Instagram e as outras redes ali para reforçar aquele ensinamento que está sendo passado, né? Sim, é mais uma conexão da pessoa, né? E é um desafio para mim, né? Pela minha idade, tudo de girar isso aí, o pessoal lá da igreja que fica sempre relembrando. É importante, pastor, é importante a gente dar uma atualizada nisso aí, né? Vinícius da edição ali e tal. Vinícius, agradecimento ao Vinícius. Você tem uma equipe, tem uma ideia, a nossa igreja tem uma equipe chamada Time Criativo, o Creative Team, que é formado por mais de 40 pessoas que servem nessa área. Então, assim, nosso Instagram, Sara Biguaçu, ele tem mais de 40 pessoas, um time, ritmo de postagem, de conteúdo muito legal, muito especial. Um agradecimento à pastora Natália, que é a líder desse ministério. Então, a turma vai me empurrando aí para... O próximo passo é eu trabalhar um pouquinho mais no meu perfil pessoal, né? Assim, essa ideia. Para quê? Para eu levar pessoas para a igreja. Meu objetivo é esse, não quero vender nada. Esse livro, na verdade, todo o valor, tá? Esse livro aqui, que é o único vendido, todo o valor ele é para projetos sociais. Não tenho nenhuma pretensão financeira com o livro, a não ser abençoar Deus que me deu. Então, o objetivo é esse. Amém. Sabe que eu tenho uma história muito particular com Biguaçu, né? Não sei se tu sabe, mas tu deve saber que eu conheci a Nana em Biguaçu. Eu estudei na Univale de 2001 a 2004, né? Na Univale Campus B ali. E lá eu conheci a Nana no terceiro semestre. Só para deixar claro, a Nana estudava com o pai dele. Isso. Eu estava com meu pai. Eu, alguns semestres antes dela. E eu com 17 anos, né? Que legal. E eu tô te falando isso especialmente porque Biguaçu sempre foi uma cidade acolhedora, mas difícil de engajar. E eu olhando para Biguaçu hoje, eu vejo não só vocês, mas tem a Mais de Cristo também, né? Que né, são igrejas que têm envolvido toda a população, o povo local, né? Então, como isso é importante e são referências na cidade, né? E uma pergunta, o teu público, as tuas ovelhas, elas são de Biguaçu ou tem muita gente de municípios próximos? Excelente pergunta, excelente pergunta. Por conta, eu acho que um pouco da estrutura da igreja, ela consegue também conectar e atrair pessoas de São José, de Palhoça. Agora, obviamente, o alvo é Biguaçu, é o povo de Biguaçu. Inclusive, eu de vez em quando chove 15 minutos antes do culto, eu chamo da chuva mata-culto, né? Que tem um percentual da turma que vem a pé, ou seja, mora próximo da igreja, e aí já dificulta o caminho, né? Se a pessoa não tem carro, às vezes é uma chuva muito forte, a moto também complica, né? Ela é majoritariamente a membresia, né, de Biguaçu, mas não somente de Biguaçu. Tem gente da Palhoça, muita gente de São José, né? Então, hoje tem muito isso, tá? Porque, como eu falei, vou voltar àquele conceito lá, né? Nem todo mundo engaja na igreja. É normal, ok? Cada um tem o seu lugar, fique à vontade, né? O convite é uma participação maior, mas não é uma obrigação. A pessoa tem que estar bem, né? E aí ela vai se sentindo cada vez mais pertencente, ela mesma se oferece. Então, às vezes, a distância não é um impeditivo. Eu acho que é um impeditivo cada vez maior à medida do envolvimento dela. Por quê? Porque daí ela vai ter que estar mais vezes na igreja. Então, depende muito do envolvimento. Às vezes eu via a pessoa vinha de longe, eu já colocava o problema para ela. Eu falei, vamos pensar numa igreja mais perto, mas não era problema para ela. Era eu
estava vendo um problema e aí eu fiz nascer um problema na cabeça dela, o que não era. Falei, peraí, deixa o problema primeiro nascer na cabeça dela, né? Não vou ser eu que vou implantar problema. Mas, de fato, a grande maioria é de Biguaçu. Que legal, que legal. Né? Ver o Biguaçu crescendo dessa maneira, né? É só a gente pegar percentual. Quantos moradores tem Biguaçu hoje, vocês sabem? Eu acho que por volta de 60 a 70. De 60 a 80, vou colocar aqui para não errar. Né? Não porque é o povo de Biguaçu vai me assistir, né? E aí tu tem ali, né, 2 igrejas bem representativas do ponto de vista de gente. Né? Então, muito legal ver esse município que eu vivi alguns anos lá. Sim. Né? É interessante falar, a gente trabalha hoje muito, e eu acho que precisa resgatar muito isso. A Bíblia fala em Jeremias, capítulo 1, eu deixei separado aqui, quando do chamamento, da vocação de Jeremias. O verso 5 diz, antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci. E antes que saísses da madre, eu te consagrei e te constituí profeta às nações. Sabe que esse texto mexe muito comigo? Porque eu costumo dizer assim, que eu não sou pastor por falta de opção. Né? Não é porque não deu certo. É o contrário. É justamente porque a gente tem uma vida só. E eu sempre procurei como é que eu poderia ser útil, como é que eu poderia servir. E eu tenho um desafio que eu faço, um evento nosso, que eu falo assim, pessoal, estou disposto hoje a não ser mais pastor. Eu estou disposto hoje a largar pastorado, a Sara Biguaçu, se você me oferecer uma proposta melhor. E aí o pessoal fica assim... Bom, mas de repente o Google vem com uma proposta para ganhar 200 mil, pois é, mas a pergunta é uma proposta melhor? É melhor? Eu acho que não. Aí eu começo a falar sobre você trabalhar com vidas, né? Você mudar a vida das pessoas. Isso não tem preço, né? Por isso esse podcast ele tá destinado ao sucesso. Porque qual é o objetivo? É falar sobre Jesus nas nossas vidas. Pois bem, quando a gente conta uma história que Jesus se manifestou na nossa vida, um testemunho, uma bênção, querido, pode ser o pastor mais conhecido do mundo, como pode ser o senhorzinho que se converteu semana passada semi-analfabeto. Você vai derramar lágrima, porque é Deus agindo. Então, tem coisa melhor do que ouvir um testemunho? Então, a gente está num canal de bênção. E aí, complementando, olha que interessante esse texto, e aqui tem uma raiz. A gente vive numa sociedade muito depressiva, né? Muito ansiosa, mas muito sem sentido. Nunca tivemos tanto e, ao mesmo tempo, tivemos tão pouco. Tivemos tanto fora e tão pouco dentro. E tem a ver com esse texto. Por quê? A Bíblia que fala que o propósito vem antes da vida, né? Deus tinha um propósito para Jeremias, então bora, Jeremias, você precisa nascer para cumprir esse propósito. Então, olha só, existe uma lei que diz o seguinte, que a gente entende. A Bíblia fala honrará pai e mãe. Ok? Então, existe uma lei que significa quem vem antes é maior. Okay? Quem nasceu antes é maior. Então, quem se converteu antes é maior, né? Aquele irmãozinho que te levou na igreja, aquela coisa toda. Ele é maior. Pode ser em algum momento que os caminhos sejam diferentes, mas você sempre vai honrar. Então, quem vem antes é maior. Por isso que um camarada que tem um pai semi-analfabeto, muito simples, pobre, e daqui a pouco ele se transformou num grande empresário, pergunta para ele se ele é maior que o pai. Não, ele vai falar, bênção, pai. O pai vai ser sempre maior, porque o pai veio antes. Interessante. O que o texto diz? Que o propósito vem antes da vida. Por que as pessoas terminam depressivas? Porque elas esquecem que tem que honrar o propósito. Elas simplesmente se encarregam de viver a vida. Elas não pedem bênção para o propósito. Eu vou viver, eu vou aproveitar a vida. Ok, querido, essa é a fórmula para você terminar num canto chorando, depressivo, sem sentido na sua vida. Porque você esqueceu que quem vem antes é maior. Então, experimenta viver a tua vida debaixo, pedindo a bênção do propósito. A vida... vai ser mais fácil? Não, eu acho que não. Eu vou chorar menos. Eu passei a chorar mais depois que eu me converti. Então, eu não sei qual a métrica que as pessoas usam, mas que a vida tem um outro sentido quando você serve a Jesus. Né? Tem um cara que eu gosto demais, que é o Viktor Frankl. Ele esteve em campo de concentração
ele estudou muito essa parte da psicologia. E ele disse o seguinte, ele criou uma definição matemática sobre desespero. Como assim? Desespero é D é igual a S menos S. Olha que interessante isso. D de desespero é igual a S de sofrimento menos S de sentido. Então, só entra em desespero quem sofre e não vê sentido. Esse camarada dá um tiro na cabeça. Mas o cristão não entra em desespero, porque ele sofre, mas ele vê um sentido. Deus está querendo me mostrar algo. Deus está comigo nessa situação. Então, o desespero não deveria entrar na vida do crente. Então, por quê? Porque o sentido é o propósito. Não, tem um propósito, né? A gente fala muito isso, né? Ei, mas você está passando isso, cara, tem um propósito nisso aí. Deus vai te levantar, tem alguma coisa que Deus quer te mostrar e tal. Então, aquilo você se agarra, dizendo, não é para sempre. E as pessoas hoje, elas padecem porque elas vivem a sua vida sem respeitar o propósito. Tem outra parte interessante, que eu creio muito que você só consegue viver quando você transcende, né? Ou seja, quando você sai do protagonismo da tua vida e fala assim, eu vou viver para Jesus. O morrer é lucro e o viver é Cristo, né? Que a Bíblia fala. Então, quando você sai da sua vida, quando você transcende, quando você não é mais o protagonista, você começa a viver. E isso tem a ver com o que o Viktor Frankl falava. Certa vez ele foi numa palestra como professor na Austrália. Olha que interessante essa história. E ele recebeu lá no aeroporto dos estudantes um bumerangue, né, um instrumento lá dos aborígenes e tal. E ele falou, opa, um bumerangue, eu conheço aqui. Aí ele falou, mas você sabe para que serve? Ele falou, eu sei. Você joga e ele volta na tua mão, né? Não é isso? Ele falou, o povo local falou, não é isso não. Ele só volta na tua mão quando você erra. Senão é uma caça, um instrumento de caça? É um instrumento de caça. Então, qual é o erro das pessoas? Elas estão sempre querendo fazer algo e voltar na mão. Se volta na mão, você errou o alvo. Opa! Então, quando eu transcendo, eu já não estou mais esperando que tudo venha para a minha mão, que tudo vinde a mim. Não, eu estou acertando o alvo. Ele não precisa voltar na minha mão. Ele alcançou o alvo, ele alcançou através da palavra, do testemunho, do meu serviço, do milagre. Então, esse é um grande desafio. As pessoas precisam viver o propósito delas. Deus tem um propósito. E nós seremos eternamente infelizes enquanto vivemos alheio a esse propósito. Esse propósito não é meu, não é seu. É o propósito de Deus para a nossa vida. Então, essa é a primeira pergunta. Você que está em casa, você que está nos assistindo, é a primeira pergunta que a pessoa em sã consciência, lá pelos 11, 12, começa a ter um entendimento da vida, ela tem que se perguntar, o que eu estou fazendo aqui? Qual é o meu propósito? E aí a gente vai para a palavra de Deus. E a palavra de Deus vai nos suprir completamente, para a gente colocar os nossos dons em ação, servir na casa de Deus, aprender na vida da comunidade. E daqui a um pouco a gente vai ver. Eu vejo que a minha vida ela é fácil, não é fácil não, mas ela faz sentido. Ela tem sentido. Eu sei por que eu acordo, eu sei o que eu estou fazendo, eu sei o legado que eu estou deixando. E volto a dizer, eu não sou pastor por falta de opção. Né? Como eu vou dizer, eu escolhi a boa parte. Isso não me será tirado de maneira nenhuma. Então, viva o propósito. Deus tem coisas grandes para cada um de nós. Né? Não existe comparação, que a maior ou menor é o corpo, como você falou, Ricardo. Então, no corpo, todo mundo tem a sua função e bora servir a Jesus. O índice de depressão diminui, de relacionamento, de qualidade de vida melhora. A igreja posicionada, cada membro na justa posição das suas partes, colaborando, ela é um ambiente irresistível. A pessoa chega, ela é contagiada, a vida dela é transformada. Não dá para resistir ao ambiente da igreja. Ele é transformador. Graças a Deus. Amém. Amém. Pastor Fábio, vamos caminhar para o encerramento, mas quero agradecer, né, seu tempo, sua vinda até aqui ao estúdio. Tenho certeza que esse momento de conversa vai ser abençoador para quem estiver recebendo essa palavra, esse ensinamento, esse testemunho, essa história. E eu queria agradecer a Bia Simão, né, Beatriz Simão e o Vitão, querida, que fizeram essa conexão aqui para que tu estivesse presente, né? Sim, então, sim. Desde que já um tempo atrás ela estava, André, vamos lá e tal, não sei o que e tal. Sim. E a gente acabou conseguindo agora marcar, né? Quero agradecer a disposição, deixar um abraço para essa igreja que faz a diferença não só em Biguaçu, porque a gente daqui de Floripa, né? A Nana foi lá também, então, né, mexe com as cidades ao redor, tem uma representatividade
no nosso meio, Amém. né? Glória Então, a Deus por isso. então uma igreja que começou numa garagem É verdade. de Biguaçu e alcançar essa representatividade, temos certeza que é Deus agindo através da tua vida, da vida Amém. da tua família e de todos aqueles Verdade. que estão lá, né? Compartilhando esse Sim. tempo. Amém. Muito feliz, muito honrado estar aqui compartilhar. As pessoas acham que a gente abençoa as pessoas, né? Que a gente abençoa a igreja. E ao contrário, né? O primeiro abençoado é quem ministra. Eu só recebo da igreja, né? Então aquilo que a gente compartilha é o que primeiro a gente recebe. Então o pastor é a pessoa mais abençoada que tem, que recebe muito nas experiências, no serviço, né? Melhor dar do que receber, Jesus não ensinou. Então existe algo especial, né? Ninguém é honrado por aquilo que recebe, mas você é honrado por aquilo que você entrega. Existe um sentimentozinho diferente no nosso coração quando a gente recebe um presente. A gente fica até constrangido, né? Receber um presente, alguns são constrangidos porque parece que o nosso DNA não é para receber, o nosso DNA é para entregar. E quando a gente entrega, a gente sente uma coisinha boa aqui, né? O Espírito Santo falando, ó, esse é o caminho, entrega, serve. Então, a vida dá as pistas, né? É só a gente seguir as pistas aí que o Evangelho, que o Espírito Santo nos conduz aí, que vai dar tudo certo. Eu também muito honrado de estar aqui, tá? Pastor, eu tenho dito isso aqui em alguns casos que eu vejo homens que... O Deco vai lembrar da minha frase, já sabe até o que eu vou falar. Que eu vejo homens que se dispõem e dizem sim, né? E como é bonito ver o empenho de uma família se colocando à disposição de Cristo, entrando para a obra e vendo o reino crescer. Certamente quando o senhor entrou lá, você não imaginava, poxa, eu vou ser pastor titular de uma igreja de 600 membros e com mais pastor e entrando. Você estava vindo lá com os amigos numa garagem, né? Aonde a gente vai chegar? A gente nunca sabe onde é que vai chegar, né? Sim. Mas a questão é, eu vou pro caminho. E eu admiro muito isso, eu gostaria de honrá-lo aqui, dizendo parabéns. Eu sei que é a glória de Jesus, porque sim, o senhor não ia fazer nada disso. Mas o seu sim faz diferença. O senhor disse isso aqui. A melhor coisa foi o sim, e é isso que eu admiro. Esse sim, de colocar não só a sua vida, mas de toda a sua família, né? Em prol do ministério e viver isso todos os dias, levando pedrada, como o senhor mesmo falou, porque todo líder é criticado, a gente imagina pastor, né, de igreja. Mas Deus honra, né, a honra aquele que honra, né? E pensa assim, né? Deus, ele é galardoador, né? Uhum. Eu já trabalhei para gente que não me pagou. Eu já fiquei para receber de algumas coisas que não sei se eu vou receber. Agora, será que Deus não nos paga bem? Do ponto de vista no global, no todo? Então, eu escolhi a melhor parte, não tenho dúvida. Tem gente que quer salário aqui, né? E eu quero uma aposentadoria de outro mundo. Vem na vida eterna, né? O tempo lá é maior. O tempo lá é maior do que os 70, 80 anos aqui. Exato. E assim, o coração meu é de devedor. Quando você fala da igreja, o pessoal lá da igreja sabe, né? O pessoal fica às vezes até chateado comigo. Porque eu sei o que Deus quer da gente. Então, o que Deus deu, a porção que Deus deu para nós não alcançamos. Então, a melhor maneira de você não alcançar é você ficar lustrando troféu, lustrando uma conquista. Então, não tem tempo a perder. A gente sabe que a gente está muito aquém daquilo que Deus falou que faria. Então, é arregaçar as mangas para a obra dele, para o reino dele. Graças a Deus, o seu irmãozinho está em outra igreja, se muda, vai para lá, a gente está semeando. Mas a igreja nossa, Sara Biguaçu, ela tem muito o que fazer. O povo lá sabe que a gente vai arregaçar cada vez mais as mangas e depender de Deus, né? Nós estamos debaixo de um ano que para nós é um ano de avivamento, já declarado no nosso ministério, na Sara Nossa Terra e na nossa igreja local. A gente está vivendo debaixo dessa palavra, avivamento. E o avivamento é o seguinte, você trabalha e você colhe, ok. Quem semeia, colhe, ok. Mas avivamento é o seguinte, você semeia, mas você colhe onde você não semeou. É diferente, é uma porção, é uma medida diferente. E é isso que a gente está crendo em fé. Aleluia. Amém. Amém. Em nome de Jesus. E quero deixar aqui o estúdio, né, essa mesa à disposição, né? Então, se tiver algo a compartilhar, o livro novo que aconteceu, né? Legal, esse novo projeto que vai nascer, né, do novo espaço, quiser vir aqui compartilhar como vai ser. Estendeu o convite à sua esposa, Flávia, também. Sim. As meninas gravar com ela. Sobre as meninas, Sim. E líderes que queiram compartilhar, os ministérios de adolescentes, jovens, né, que queiram tem trazer... Tem muita história. O time é muito bom, porque é um time que, assim, foi todo ganho, né? A história lá da pessoa que estava lá e Deus encontrou, eu falei para vocês, casamentos.
Então, se tiver alguém sem igreja, tá? Se você tem igreja, continue na sua igreja. Mas se você tiver sem igreja e solteiro, olha, eu acho que lá você casa. Porque tem uma unção lá, tem uma unção. Vai ter uma charada lá na sua igreja que vai aparecer, né? É isso. Então tá aqui essa Obrigado. mesa, esse estúdio à disposição. Muito obrigado. Muito honrado por estar aqui. Valeu. Finaliza então, eu comecei, tu acaba. Começou, né? Para você que acompanhou até agora, muito obrigado, né, por estar aí presente com a gente nessa mesa, né, que o TronoCast e essa história do pastor Fábio Horato faça a diferença na sua vida, né? Continue assistindo e compartilha, né? Leva isso para pessoas que você crê também que podem receber essa mensagem e terem suas vidas transformadas através de testemunho, através da história que a gente aqui conta nessa mesa. Muito obrigado por participar do TronoCast e um grande domingo, e você que está assistindo outro dia, aproveita aí também, tá bom? Grande abraço. Tchau, tchau. Valeu.